E se a maior parte do que a gente ouve por aí sobre mudar de vida for, na verdade, uma grande mentira? Nessa nossa análise, a gente vai fundo numa crítica bem poderosa ao mundo do autoajuda moderno para descobrir o que é que significa de verdade uma transformação pessoal autêntica. Tudo começa com essa frase aqui, uma provocação e tanto. Vende-se transformação como se vende sabonete. Ela resume o problema de um jeito perfeito, né? A indústria do autoajuda acabou transformando a mudança num produto de prateleira, sabe? Barato, descartável e que promete uma limpeza que, vamos ser sinceros, nunca dura de verdade. Então, vamos começar a desembrulhar essa ideia. Nessa primeira parte, a gente vai explorar exatamente isso. Como a alma foi parar na prateleira e por que essa promessa de uma mudança que se compra, que se hackeia, é na verdade uma baita armadilha. É isso aí, bem-vindos ao supermercado da mudança. Dá uma olhada nas prateleiras. Tá tudo lá, embalado como um produto. Rotina de milionário, hacks de produtividade, a famosa mentalidade de sucesso. A ideia que vendem é essa, que dá para colocar a transformação no carrinho, passar no caixa e pronto, vida atualizada. Como se fosse um aplicativo, sem precisar fazer aquele trabalho interno de verdade. E aqui está o pulo do gato, a ilusão central de tudo isso. Tentar consertar problemas que são profundos com soluções fáceis. É como colar um adesivo de resolvido numa árvore que tem raízes de quilômetros. É uma atitude até covarde, porque ignora que a vida não é um software que a gente corrige com uma atualização. A vida é drama, ela tem raízes profundas, complexas. Mas a pergunta que fica é, por que a gente cai nessa armadilha? Por que essas soluções fáceis são tão sedutoras? A resposta, como a gente vai ver agora, é que elas nos oferecem uma fuga. Uma fuga muito bem arquitetada de nós mesmos. Agora, se liga nesse conceito aqui que é fascinante. A diligência do adiamento. A tragédia moderna, veja bem, não é a preguiça, não é a falta de ação. É justamente o contrário. É o esforço fanático, quase religioso, que a gente faz para se manter ocupado, adiando aquele confronto inevitável com a nossa própria consciência. E essa imagem aqui ilustra perfeitamente como isso acontece no dia a dia. A gente se fragmenta, se quebra em 1000 pedaços com notificações, feeds, distrações o tempo todo. E isso não é caos, não. É uma estratégia de defesa super organizada. Afinal, uma agenda lotada é o álibi perfeito para nunca ter que olhar no espelho e encarar quem a gente realmente é. E essa é a pergunta que a gente mais teme. A gente foge do silêncio porque o silêncio é como um tribunal. É lá que o nosso próprio vazio fica exposto. É lá que ele é julgado. É o momento em que, simplesmente, não tem mais para onde correr. Só que essa fuga não dura para sempre. E é isso que nos leva a um ponto de virada. Aquele momento de crise, sabe? Quando o barulho todo acaba e o confronto com a verdade, lá nos porões da alma, se torna inevitável. O autoconhecimento de verdade não vem de massagem no ego, não vem de um acolhimento superficial. Ele nasce, na verdade, de um confronto brutal com o pior de si mesmo. A verdade, na sua essência, ela não é confortável. Ela corta. E ela dói não por maldade, mas porque ela é o oposto exato daquelas mentiras confortáveis que a gente se conta. A dimensão de uma decisão real de mudar está toda contida aqui. Não se trata de adotar um novo hábito. Se trata de cometer um homicídio biográfico. É isso mesmo. É a morte trágica e necessária de um eu do passado para que um novo eu possa finalmente respirar. Ok, depois de um confronto tão intenso, como é que se começa a reconstrução? O primeiro passo é ter as ferramentas certas. Isso nos leva a uma distinção que é absolutamente crucial, a diferença entre culpa e consciência. Presta atenção, porque o ponto todo está nessa distinção. A culpa neurótica é uma areia movediça. Ela é vaga, paralisa e fica sussurrando no ouvido, eu sou um erro. Por outro lado, a consciência moral, essa é uma ferramenta cirúrgica. Ela aponta para o problema específico, eu errei nisso e entrega o bisturi para a gente consertar. Uma nos afunda na autopiedade, a outra nos chama para responsabilidade. Com essa clareza em mãos, a gente entra no próximo estágio, a batalha. A batalha prática, difícil, para forjar uma nova identidade. O que de fato molda a alma não são aquelas epifanias de fim de semana, sabe? Mas sim a repetição disciplinada dia após dia de atos consistentes. O cérebro é uma máquina conservadora, teimosa. Ele resiste à mudança. Ele não se dobra diante de uma ideia genial isolada. Ele exige prova, insistência, repetição.
Então o caminho é este. Primeiro, a decisão, aquele compromisso interno que não tem volta. Depois, a repetição, o esforço diário, disciplinado. E só aí, só então, o hábito se forma e o novo comportamento vira parte de quem se é, da identidade. A decisão planta a semente, mas é a repetição que faz a árvore crescer. E para terminar, a gente precisa adicionar uma camada de realismo e compaixão a essa jornada toda, reconhecendo que essa batalha não acontece num campo de jogo nivelado para todo mundo. Aquele discurso de você só não muda porque não quer é cruel. É cruel porque ignora as forças do mundo real que limitam, que moldam as nossas escolhas. A pobreza, o trauma, uma doença, responsabilidades que esmagam. O campo de batalha da vida é profundamente desigual. E aqui, a gente chega na mudança mais sutil e talvez a mais profunda de todas. A verdadeira vitória não é atingir a perfeição, não. É perder a capacidade de acreditar piamente nas próprias desculpas. A partir desse ponto, cada recaída deixa de ser um acidente e se torna uma escolha. Uma escolha que a cada vez fica mais pesada de se fazer. E a gente encerra com esse desafio final. No fim das contas, o que está em jogo é a dignidade da luta em si. Não importa o resultado. Porque a única condenação da qual não existe apelação é a de uma vida que nunca se arriscou a se tornar mais do que era.